Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Presente na palavra e na Eucaristia, Jesus deseja fortalecer nossa fé e ser nossa segurança nas tempestades que surgem em nossa caminhada cristã. Primeiro livro dos Reis. Naqueles dias, ao chegar a Horebe, o monte de Deus, o profeta Elias entrou numa gruta onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor lhe foi dirigida nestes termos: Sai e permanece sobre o monte diante do Senhor, porque o Senhor vai passar. Antes do Senhor, porém, veio um vento impetuoso e forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Passado o terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, ouviu-se um murmúrio de uma leve brisa. Ouvindo isto, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu e pôs-se à entrada da gruta. Palavra do Senhor. Salmo 84. Mostra-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Quero ouvir o que o Senhor irá falar. É a paz que Ele vai anunciar. Estão perto a salvação dos que o temem, e a glória habitará em nossa terra. A verdade e o amor se encontrarão, a justiça e a paz se abraçarão. Da terra brotará a fidelidade, e a justiça olhará dos altos céus. O Senhor nos dará tudo o que é bom, e a nossa terra nos dará suas colheitas. A justiça andará na sua frente, e a salvação há de seguir os passos seus. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade, e a vossa salvação nos concedei. Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, não estou mentindo, mas em Cristo digo a verdade, apoiado no testemunho do Espírito Santo e da minha consciência. Tenho no coração uma grande tristeza e uma dor contínua, a ponto de desejar ser eu mesmo segregado por Cristo em favor de meus irmãos, os de minha raça. Eles são israelitas. A eles pertencem a filiação adotiva, a glória, as alianças, as leis, o culto, as promessas e também os patriarcas. Deles é que descende, quanto à sua humanidade, Cristo, o qual está acima de todos. Deus bendito para sempre. Amém. Palavra do Senhor. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3h da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar.
Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Jesus subiu ao monte para orar e os seus discípulos seguiram na barca para o mar. A noite chegou e a barca, longe da terra, era agitada pelas ondas, por causa do vento contrário. Há momentos em que nós também precisamos enfrentar o vento contrário que sopra no mar da nossa vida, aparentemente sozinhos. Enfrentar o vento contrário é encarar os desafios da nossa travessia aqui na Terra, quando as coisas não ocorrem da maneira que nós esperamos e dentro da normalidade a que estamos acostumados. Tudo nos assusta e mesmo quando Jesus, que está atento às nossas dificuldades, se aproxima, nós o confundimos com um fantasma e não o reconhecemos. A sua chegada muitas vezes é inesperada, pois somente Ele sabe o momento certo de intervir na nossa vida. Ele conhece todos os nossos passos e sabe da nossa capacidade, como também da nossa fragilidade, e nunca nos deixará perecer. A espera por Jesus é o grande desafio que temos de enfrentar, pois exige paciência, perseverança, serenidade e confiança. Precisamos estar alertas, porque Jesus vem andando sobre as águas, isto é, de uma maneira diferente da que nós desejamos, e não estivermos atentos, na certa, também nós nos assombraremos. Ele nos convida a confiar na sua intercessão junto do Pai e nos prepara para também podermos ir ao seu encontro, superando as dificuldades, dando passos de fé. Através das dificuldades e dos sofrimentos da nossa vida, podemos nos aproximar de tal forma de Jesus que Ele nos revela seu amor por nós e nos encoraja para prosseguirmos confiantes. Jesus chamou Pedro para dar um passo de fé e enfrentar as ondas do mar, e enquanto olhava para Jesus, ele se manteve de pé. No entanto, tirou os olhos do Mestre, teve medo e quase afundou. Não podemos perder o foco. Jesus é a nossa bússola. Ele é o nosso guardião e, com amor, diz para cada um de nós que o esperamos: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Oremos. Ó Jesus, Filho de Deus, partilhas o pão com as multidões, buscas um lugar silencioso para rezar a sós, caminhas sobre o mar ao encontro dos teus discípulos e os desafias a ter uma fé mais sólida. Faze-nos participar um pouco mais do teu dinamismo
e do teu zelo pelo reino. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.